Você já está acompanhando mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Opinião CS. Sou o Rodrigo Rodrigues, editor multimídia aqui do jornal e host do podcast. Recebo aqui ao meu lado Delano Rios, que é editor-geral do jornal. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tava um pouquinho sumido aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente recebe aqui na mesa o deputado estadual Renato Rosendo, deputado pelo PSOL e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALE. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Já esteve aqui. Espero que a gente tenha mais uma conversa proveitosa ao longo das próximas 5 horas. Né? Obrigado, tem muito assunto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delano. Estou aqui à disposição de vocês. Para mim é uma alegria, uma honra poder conversar, dialogar. Né? São temas muito importantes, muito profundos e que a gente tem tido dificuldade de dialogar, né, sobre a complexidade do cenário político hoje no mundo. Perfeito. Você quer começar? Vamos começar. Deputado, a gente queria começar por um tema mais urgente. Assim, quando a gente começou a discutir a pauta dessa conversa, inclusive, a gente tinha focado muito na recente eleição do Trump dos Estados Unidos, né? Assim, então, assim, acho que as pessoas teve uma onda ali de euforia das derrotas em relação aos grupos de extrema-direita, mas a eleição do Trump mostra que a coisa ainda está muito forte. E aí teve recentemente também esse atentado lá na Praça dos Três Poderes em Brasília e tudo, e eu queria saber qual é o seu olhar sobre esse momento, né, assim, desses dois episódios que eu acho que mostram essa extrema-direita se manifestando de forma mais pronunciada que a gente tinha visto nos últimos meses. Eu acho que esse é o tema assim, mais importante na esfera pública nos dias atuais. Né? Você tem um crescimento da extrema-direita violenta em várias partes do mundo, né? Você tem o resultado das eleições na Europa, as eleições na América do Norte, né? Aqui também, né? Um crescimento grande dessa extrema-direita violenta, que ela é muito impulsionada, né, em ambiente de rede social. A polícia ainda vai investigar, e está investigando, como é que se deu aquele atentado no STF. Mais gente podia ter morrido. Né? Os bolsonaristas estão num esforço muito grande de diminuir a importância daquele atentado. A questão é que aquilo não pode ser diminuído. Né? Ou seja, vamos pensar o seguinte, você teve o golpe, a tentativa de golpe 8 de janeiro, né, muito alimentada pelas redes bolsonaristas, e agora esse atentado. Se você for ver, tem um discurso que alimenta esse tipo de coisa. Indiscutivelmente, aquele senhor, ele tinha, né, um sofrimento psíquico. Isso parece ser indiscutível. Esse sofrimento psíquico, ele foi alimentado e ele ganha, portanto, impulso a partir dessas redes bolsonaristas, conspiratórias, ou seja, um conjunto de fake news aí gera uma ideia conspiratória, que existe, né, um meta-governo, um meta-sistema político, né, aí ele se coloca naquilo que se chama de síndrome de Coringa, né, fazendo menção ao Coringa no personagem do filme. Né. O cara que vive uma vida pauperizada, uma vida precarizada, né, se sente injustiçado por tudo e por todos, e acha que, de fato, existe uma grande conspiração do mundo contra ele e contra aqueles que são parecidos com ele. Então, o que alimenta essas narrativas? A coisa de um ex-presidente da República, como era o Bolsonaro, né, fazer reunião dentro do palácio, dentro de um equipamento público, né, contra a urna eletrônica. A desconfiança contra a vacina, o negacionismo, né? A ideia do sistema, né? Diz, o sistema. Na verdade, o sistema que existe é o sistema capitalista, e eles são super a favor do sistema capitalista. Eles querem mais capitalismo, inclusive. Então, eu acho que tem 3 ou 4 camadas aí que a gente pode ir destacando. Uma camada é a camada de rede social. Internet, por si só, foi um dos grandes avanços tecnológicos da humanidade. Né? Ou seja, se você for imaginar que eu acho que nenhuma utopia científica, né, nem o Isaac Asimov, né, ele dizia isso, né, que ele dizia que de tudo que ele previu, ele se lamentava muito de não ter conseguido prever a internet. A humanidade toda conectada, né, para tudo hoje. Né, transação bancária, acesso a políticas públicas, aula, isso aqui que nós estamos fazendo, né, de tudo. Isso é uma coisa. Agora, rede social, né, que são plataformas cujos algoritmos não estão nítidos, né,
Por exemplo, por que um determinado conteúdo sai mais para você do que outro conteúdo que não sai nada para você? Então, as redes sociais, como grandes corporações, elas precisam ter responsabilidade. E, obviamente, isso vários governos hoje ainda não conseguiram estabelecer uma linha de responsabilidade para as grandes corporações de rede social. Nem, né, o DSA europeu, né, o Ato de Serviços Digitais, conseguiu, de fato, a responsabilização das redes sociais. São grandes corporações trilhardárias. Né? Então, acho que essa é uma camada importante. Em rede social se geram bolhas de um pensamento único e muito conspiratório. Tem, obviamente, uma segunda camada, que é essa camada da precarização do mundo do trabalho, que gera adoecimento e que gera esses valores. Né? Tem uma crise do sistema capitalista, e como é que o sistema resolve essa crise? Ele resolve retirando direitos. É aquilo que a Margaret Thatcher dizia no final dos anos 70, não tem alternativa, né? There is no alternative. Né? Ou seja, a única alternativa é retirar direitos que tinham sido conquistados no pós-guerra. Você teve todo o plano de reconstrução, né, do pós-guerra, né, a partir do plano Marshall, inclusive, né, 45 em diante, e de 45 a 75 você teve uma expansão econômica que permitiu, né, garantia de direitos, melhoria dos níveis de vida, melhoria da previdência social, da seguridade, tudo isso. De 75 para frente, o capitalismo ele entra numa crise cíclica de muita, né, de longa duração, que a gente está vivendo. Aí teve crise de 77, petróleo, dólar, juro. Você teve depois, na década de 70, o avanço do chamado consenso de Washington, final de 70 até o final dos 80, né? Flexibilização, desregulação, financiarização. Você teve uma nova crise em 2000, aí você teve 99, 2008. Então, o sistema capitalista ele está cada vez mais, né, patinando nas suas próprias crises. Ele nunca produziu tanta riqueza, ou seja, o planeta nunca teve tanta riqueza acumulada. Se você for ver o que o planeta produz, você tem muita riqueza. Ao mesmo tempo, você tem uma parcela da humanidade que não tem acesso nenhum a essa riqueza. Seja por via de dinheiro, seja por via de direitos. Você não tem nem direitos e nem dinheiro. Né? Aí vem essa é a segunda camada. Né? Qual é a saída do sistema? Precarizar mais. E ele, quando ele precariza, ele faz uma agenda política de precarização, para sustentar a precarização. Ele diz menos direitos para ter mais empregos. Isso é uma falácia. A quantidade de empregos, né, não caiu no planeta em razão dos direitos. O que você tem, na verdade, é um avanço, inclusive, do mundo do trabalho. Tem muita gente trabalhando 16 horas por dia. É isso. Os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, trabalham sem nenhum direito. Tem uma quarta camada, que é a camada da militarização. O que é? É a beligerância. Então você tem um mundo hoje, ano que vem completam-se 80 anos do fim da Segunda Guerra. Possivelmente nós vamos viver em 2025 um dos anos mais beligerantes dos últimos 80 anos. Veja, o Biden autoriza mísseis balísticos de longo curso. Isso pode chegar, portanto, ou seja, a Ucrânia bombardear cidades importantes da Rússia. Obviamente isso vai ter retorno. Né? A Rússia não vai deixar isso barato. Isso naquele polo. Você tem a guerra total que pode ser deslanchada no Oriente Médio. É isso, né? Você está vendo ali o que Israel fez ontem no Líbano, né? Tem, sei lá, milhares de pessoas mortas, além daquele genocídio na faixa de Gaza. Você tem a África subsaariana em polvorosa também. Então tem muita escaramuça no mundo. E tem outra camada, a crise ambiental, que ela já chegou. Ela chegou já. A Espanha se desmanchando, o Rio Grande do Sul vivendo aquelas enchentes, seca na Amazônia. Então é um mundo em ebulição, muito instável e perigoso. A saída não é voltar ao passado. Sabe? Não é. Veja, aquela ordem de 45, 75, ela não vai voltar. É muito importante pensar o seguinte: ou a gente vence as corporações, né, e a gente vai ter que ter uma nova ordem global, inclusive em que o poder das corporações diminua, corporações do petróleo, né, corporações da tecnologia, as corporações financeiras que não produzem um emprego, mas estão aí, né, ganhando trilhões de dólares com o rentismo. Este é um problema da política. A política perdeu, inclusive, a sua relevância em relação ao mercado.
As organizações do sistema ONU não conseguem, por exemplo, né, pactuar, né, as institucionalidades do sistema ONU, os organismos do sistema ONU, não conseguem ter força para repactuar, por exemplo, uma ordem em torno de distribuição de riqueza, tributação de grandes fortunas, tributação do rentismo, né, paz, né, acelerar a transição energética. É só você ver essa geleia que é, por exemplo, a COP. Né? Estamos vivendo aí uma crise ambiental, né, e a agenda do Azerbaijão é uma agenda, né, muito aquém daquilo que era necessário. A gente precisa até 2035 reduzir muito as emissões de gases do efeito estufa, até 2050 zerar. E a indústria do petróleo, obviamente, pressionando, como é agora com o Trump, ou seja, o Trump vai no negacionismo. Não, sim, ele vai queimar mais natureza, vai queimar mais petróleo, vai queimar mais hidrocarboneto, vai poluir mais, e obviamente isso vai causar ainda mais dano para toda a humanidade. Então, assim, conecta tudo isso, e aí esses grupos de extrema direita, eles apresentam, veja, no meio do caos, aparece alguém que se coloca como salvador da pátria, como foi o Bolsonaro. O caos, ele gera, portanto, uma população muito vulnerável a esse tipo de discurso. Populações vulneráveis a esse tipo de discurso, o cara chega, um Orbán da vida, um Trump da vida, um Bolsonaro da vida. E, eventualmente, você vai ter aquele cara que, de fato, ele tem uma disfunção mental e ele faz aquilo que ele fez. Você imagina, se não houvesse um circuito de segurança em torno do STF, se ele tivesse entrado, por exemplo, ter jogado bomba em servidor, né, lá do STF, quantas pessoas ele podia ter, né, assassinado? Deixa eu só fazer uma observação em relação a isso que o senhor tocou, dessa militarização, né? Estava lendo mais cedo uma entrevista com o Odilon Caldeira Neto, que é o professor do conhecido, claro. E ele falando, ele traz essa reflexão, né? Inclusive no Correio Brasiliense, quem tiver interessado também, é excelente entrevista, falando que a extrema-direita ela é maior do que o bolsonarismo. Né? Sim. E aí a gente demorou um pouco a se dar conta disso e que, nas palavras dele, a gente precisa de uma união compactada, né, ali entre diversos setores para conseguir dar conta disso. Né? E ele passa, inclusive, assim, se falasse isso há um tempo atrás, parecia teoria da conspiração, hoje parece algo mais concreto, né? Que existe realmente uma rede global com esses interesses. Né? Queria saber como que o Brasil se encaixa, na sua avaliação, nesse projeto, né? A gente vê governos de extrema-direita vencendo eleições, né? Implementando as suas políticas, e como é que isso impacta aqui, de fato, na nossa vida, né? Não só no Brasil, mas aqui no Ceará também. Nós tivemos deputados que foram para, né, pro Trump lá, né? Trump palusa, né? Não, veja, aí vamos pensar alguns elementos, né? O Brasil é um país mega diverso, com grande potencial energético, grande potencial de produção de alimentos, né? Então, é um mercado consumidor muito grande. Todo mundo tem interesse no Brasil. Todo mundo. Qualquer pessoa que queira vender alguma coisa no mundo tem interesse no Brasil. Qualquer pessoa que queira produzir alguma coisa no mundo tem interesse no Brasil. Tem interesse no petróleo, tem interesse nos minerais. É isso, lítio. Né? Você pensa assim, vamos fazer transição energética, vai precisar de mais bateria de íon de lítio. Tem lítio aqui em Solonópolis, tem lítio em Minas Gerais. Né? Por causa do lítio, quase teve golpe de Estado na Bolívia. Né? Por causa do lítio. Então, todo mundo tem interesse no Brasil. Assim como tem interesse, por exemplo, no pré-sal. Essa é uma questão. O Brasil é um país que causa muito interesse das forças da geopolítica internacional. E é um país de liderança no continente. Né? Ou seja, o continente é liderado pelo Brasil. Né? O Milei pode falar o que ele falar, mas, assim, de fato, a principal economia, mas não só a principal economia, a principal sociedade, ela acaba ela vai muito influenciada pelo país. Desse ponto de vista, há muitas contradições. Qual é a contradição? Hoje, a agenda energética, de transição energética, ela passa pelo Brasil, só que o Brasil poderia ter um papel mais soberano na transição energética. A formação de um bloco do Sul, né, que envolve os BRICS, né, e envolve inclusive a formação de uma moeda, a formação de um banco, isso passa necessariamente também pelo Brasil. E não se quer isso, é evidente. O presidente Biden vem para cá, faz um estardalhaço muito grande, né, lá na Amazônia, e anuncia 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. O salário do Cristiano Ronaldo é 5 vezes maior do que isso, ao ano.
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, né? O salário dele ao ano é superior a essa quantia que a maior potência do mundo vai dedicar ao Fundo Amazônia. Isso é ridículo. Isso não é levar a sério o Brasil e muito menos levar a sério a pauta climática. A questão, obviamente, de que a extrema-direita quer tomar o Brasil de volta, né? E por isso ela está minando. E ela mina por fora, mas ela mina por dentro, a partir do Congresso Nacional. Veja, é a imposição de derrotas ao governo. E esse é um problema do presidencialismo de coalizão. Você elege o presidente sem deputados federais que dê, inclusive, alguma independência, né, para a manutenção de uma determinada agenda que foi a agenda eleita, inclusive, pela sociedade. É óbvio que tem isso. Tem uma outra questão que me parece que assim, é importante, que as grandes corporações no Brasil, elas querem impor o seu programa máximo, que era, ou seja, retirada de direitos, desregulação. Então, o Brasil está vivendo essa permanente contradição. A chancelaria brasileira, né, ou seja, ela vai para fora com uma agenda, né, digamos assim, mais independentista, de um mundo multipolar, não ter alinhamento automático, né, em torno, por exemplo, dos Estados Unidos, ou seja, a ideia de um mundo em que haja diferentes polos no planeta. Mas o problema é o seguinte, é que essa agenda ela não tem hoje quem consiga, de fato, liderá-la em plano internacional. Como eu falei anteriormente, o próprio sistema ONU não consegue fazer isso. Deve haver, com o Trump, uma irrupção, né, mais grave, né, dos polos no planeta. Isso pode acelerar a ideia da multipolaridade, né? Ou seja, o Trump ele deve acelerar um processo muito tenso. Talvez isso não seja feito de maneira tranquila, né? Ou seja, a gente vai ter muita escaramuça nos próximos anos. E todo mundo vai querer chamar o Brasil para tirar uma casquinha ou para ficar perto. A União Europeia está todo o tempo olhando. É isso, vamos pensar o seguinte, quem é que compra o agrotóxico da União Europeia? É a América Latina e a África. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico. E as duas principais fábricas que vendem aqui o que não podem vender lá, porque lá é proibido, porque é cancerígeno, né, ficam na Alemanha. Por exemplo, eu estou indo agora no Parlamento Europeu, a pedido do IPSA, que é uma aliança internacional pela parametrização de agrotóxico, para falar no Parlamento Europeu sobre isso, sobre essa agenda que é uma agenda de duplos padrões, né, double standards no mercado internacional. O Brasil é um grande vendedor, né, de commodities, aí tem a China. Pronto, a China é indiscutivelmente o grande player global hoje, né? Ela é a grande compradora dos commodities que a América Latina e a África estão consumindo. Mas o Brasil é o grande consumidor da soja brasileira, né, que é metade da nossa balança comercial é commodity agrícola. Metade desta metade é soja. Quem é o grande comprador? É a China, para alimentar suíno, que é muito consumido no 1 bilhão de pessoas do mercado chinês. Então todo mundo tem interesse. É óbvio que a extrema-direita ela deseja enfraquecer. E a gente, obviamente, precisa se contrapor a esta agenda. O deputado, tem uma coisa que você tocou esse ponto da questão, entrou em cena essa questão da extrema-direita. E eu queria lhe perguntar, a gente recebeu aqui nas últimas semanas alguns parlamentares também, veio o Zé Ayrton aqui, discutiu uma questão, que essa questão da necessidade, aí no âmbito dos partidos, mas aí eu vou ampliar a questão, de formação política mesmo, que era uma coisa que acho que era muito comum nos partidos políticos de uma forma geral, E eu queria lhe perguntar a respeito dessa questão da necessidade de formação, como é que você vê essa questão de uma educação mesmo, porque eu acho que eu vejo hoje, eu acho muito curioso a gente ver uma discussão sobre extrema-direita, e aí é uma discussão, aí faço meia culpa como imprensa, que as pessoas na imprensa usam extrema-direita, mas é um conceito extremamente vago, extremamente impreciso, aí às vezes parece que a extrema-direita é uma coisa como se fosse uma direita mais direita, e não é isso, né? Assim, violento. E assim, e aí você vai tendo até essa questão do que é esquerda, do que é direita também, ela começa a se diluir, né? Então os problemas, essa questão, eu vejo muito como a gente tem uma dificuldade mesmo do mundo, a gente está falando
das grandes instituições, mas assim, das pessoas entenderem, né? Assim, você chegar ao absurdo, por exemplo, o caso você falou dos aplicativos, é muito curioso, né? Você tem um Uber que é assim, eu acho, assim, para mim é uma aberração. Assim, é uma coisa que se você imaginar 20 anos atrás, você dizer um funcionamento... A gente discutiu até uns 10 anos atrás a flexibilização da CLT e nós temos o Uber que é a não CLT. Então, assim, então é uma coisa... E aí quando você tenta pegar no Congresso ou o governo tenta chegar mais junto de uma plataforma dessa, aí o cara que é explorado na plataforma fica com raiva do governo, porque se o governo fizer isso, a plataforma vai passar por cima dele. Então, assim, me parece que a gente tem hoje uma dificuldade mesmo das pessoas entenderem o que está rolando, né? Assim... Não, tem um problema de compreensão, né? Veja, não existe exploração econômica sem dominação cultural, certo? Então, a introdução de valores ultraliberais no meio das classes populares faz parte desse processo de dominação cultural. O cara acha que ele é o chefe de si mesmo, né? Tem esse mito do empreendedor, né? Não, se eu me esforçar muito, eu vou... Teologia do coaching. Eu vou deixar de ser... Eu vou ficar aqui 14 horas dirigindo moto, mas um belo dia eu vou ser o CEO de uma grande corporação e tal, e ele vai alimentando isso. Ele vai alimentando isso e ele vai gerando bilhões de dólares de lucro. Então você tem exploração econômica, dominação cultural. O capitalismo gera isso porque, obviamente, como eu falei, ele vive uma crise desde o final dos anos 70, que é uma crise de acumulação capitalista, ou seja, você tem muito dinheiro, esse dinheiro não consegue mais se reproduzir, então como é que ele faz? Ele acaba por precarizar o trabalho para ele ampliar a sua rentabilidade. A democracia que havia até o final dos anos 70 dava conta dessa pactuação. Ela não dá mais conta, ela não dá conta hoje. Por isso aí entra a extrema-direita, que ela é contrária a valores distributivistas, valores igualitaristas, ela é misógina, ela é machista, racista, ela é LGBTfóbica, ela cria inimigos, né? O Carl Schmitt, que foi o jurista do nazismo, ele falava do inimigo ideal. Nada melhor do que você, para coesionar a sociedade, gerar um inimigo que, mesmo que não seja um inimigo real, você coesiona a sociedade para dizer que aquele é o inimigo. Por exemplo, foi o que o Carl Schmitt fez e o que o Goebbels fez, através da grande máquina de propaganda nazista, contra judeus, contra imigrantes, contra negros, contra gays, né? A ideia de que... Contra pessoas com deficiência. A gente lembra pouco disso. O nazismo, né, era contrário a direitos a pessoas com deficiência. Tem propaganda nazista contra criança cadeirante que está na escola. De 37. E dizia assim, família alemã, olha quanto custa manter, né, essa pessoa na escola. Tem cartaz de 37, né, espalhados na Alemanha nazista contra pessoas com deficiência. Então ele gera, né, um conjunto de inimigos e a ideia de exterminar o outro. O grande problema da imprensa brasileira, Delano, é que ela normalizou a extrema-direita como se fosse uma falsa simetria. Ah, tem a esquerda e tem a direita. Não é simétrico. Não é uma polarização. Não é polarização. Você tem crescimento da extrema-direita. A esquerda não está querendo exterminar ninguém. Inclusive, às vezes falam de extrema esquerda, aí assim, quem é extrema esquerda, né? O pessoal às vezes é dito como extrema esquerda. Sensacional, né? Eu digo assim, veja, meu partido está legalizado, tem CNPJ, está no TSE, respeita todas as leis eleitorais, disputa a eleição, ou seja, está completamente, né, digamos assim, dentro da institucionalidade eleitoral. Então, assim, não tem sentido. Não tem nenhuma guerrilha, né? Não tem sentido, não. Ninguém está apelando luta armada, ninguém está apelando para isso. Né? Então, para mim, é muito importante que a gente qualifique. Não é simétrico. Não é simétrico. Agora, é óbvio, assim, então você monta inimigos, tem uma agenda econômica, tem uma agenda política, tem uma agenda de dominação total e tem uma agenda teológica. Né? Dentre outras coisas, na América Latina e na África, menos na América do Norte, menos na Europa, mas mais na América Latina e na África, um dos elementos importantes da tendência reacionária, conservadora e de extrema-direita foi a presença de um determinado tipo de teologia. Eu respeito toda a fé, mas a gente não pode se furtar a fazer análises sociológicas. O aumento do neopentecostalismo fez crescer nas camadas jovens valores muito reacionários também. Isso é importante. Agora, volto ao início do que o Delano pontuou. Quem é que fez a formação política das gerações dos anos 70 aos anos 80? Tinha um binômio chamado Partido Sindicato.
o partido, o sindicato, o grupo de jovens, a SEBS, né, foram fundamentais, por exemplo, na minha formação política. Foi fundamental SEBS, grupo de jovens, né, a militância social e tal. Quem é que forma o adolescente com 16 anos de idade hoje? Ele fica mais ou menos entre 6 a 8 horas pregado no algoritmo da rede social, em que ele é bombardeado, né? O incel jovem, né, o celibatário involuntário, né, norte-americano, isolado, sozinho, com sentimentos de ressentimento, né, cultivando o ressentimento sozinho atrás de um computador, foi fundamental para a primeira vitória do Trump. E o que foi fundamental para ele foram os fóruns, né, irresponsáveis da internet que permitiam, em nome do anonimato, cultivar racismo, misoginia, ódio às mulheres, ódio ao feminismo, né? E isso foi fundamental. O Trump foi içado à condição de presidente na primeira eleição por essas redes, por esse tipo que é o cara que depois vai virar o atirador da escola. Ah, todo mundo é contra mim, então eu vou pegar uma metralhadora e vou metralhar todo mundo. É aquilo que se conta, por exemplo, no Tiros de Columbine, que se conta no Precisamos Falar, no Elefante, né? Precisamos Falar do Jerry. Todas essas obras fílmicas retratam, dentre outras coisas, esse tipo de ressentimento. A Maria Rita Kell, uma grande psicanalista brasileira, ela diz assim, não haveria a extrema-direita sem o ressentimento. É o ressentimento. Por que é reacionário? Nos anos 30 havia reação também, né? Reação contra a expansão de direitos. O Partidão da época, ele tinha um lema aqui no Ceará que era faça raiva reação. O que era a reação? Era a reação contra os direitos da classe trabalhadora. Ou seja, na medida que os direitos da classe trabalhadora avançavam, a reação vinha. Por exemplo, que é isso, toda vez que tem avanço, tem reação. O que acontece? Por exemplo, na abolição, o Brasil vai quebrar. O Barão de Cotegipe, 1888, 1808, né, ele dizia, o Brasil vai quebrar com a abolição. Ele era a voz dos escravocratas no Congresso Brasileiro de 1888. Ele era contra a abolição. O Brasil vai quebrar. Né? Logo na sequência, né, o Brasil vai quebrar se garantir direitos de previdência. 1910, as caixas de previdência. 1930, né, a carteira de trabalho. 37, 13º. E assim vai. E assim vai. Então, o reacionarismo, ele alimenta esse conjunto de valores. E, obviamente, ele recruta. Qual era o papel do Olavo de Carvalho? Recrutar sujeitos jovens para essa narrativa, para essa cartilha que é antidireitos, antidemocracia, pró-arma, né? Então, tudo isso. Agora, o Trump ganhou entre os jovens também, né? Que é uma coisa que não... aqui no segundo turno, bom, quem foi que mais votou na extrema-direita aqui em Fortaleza? Quem foi que votou no Milley? Quem foi que votou no Trump? Né? Então você tem uma nova geração. Sim. Essa pergunta do Delano, eu acho que ela é fundamental de ser respondida. Nós precisamos pensar na formação política, em especial da nova geração. E a gente não pode simplesmente acenar com um discurso oficialista, extremamente governista. A gente não pode... A indignação dos mais jovens não pode ter como porta-voz, né, institucionalidades amorfas. Né? E por isso que a indignação dos mais jovens... Né, quem é que está dialogando com a indignação daquela mãe que o coração está apertado quando o filho sai de casa? Essa indignação, ela não deveria ressoar para a extrema-direita. Ela deveria ressoar o seguinte: nós temos uma preocupação com essa mãe. Ela tem que ter creche, ela tem que ter emprego, ela tem que ter uma política nacional de cuidados, o filho dela tem que voltar vivo, né? Tudo isso. Agora, nós precisamos quebrar esse monopólio, que é o monopólio da comunicação contemporânea. Enquanto a esquerda mundial, não estou falando da esquerda brasileira, enquanto a esquerda mundial não colocar no centro o tema, por exemplo, do monopólio da rede social, né, este é um tema social. Todas essas... artimanha anti-vacina, a eleição da França, a eleição da Colômbia, do Petro, é isso. O que o Trump falava sobre os imigrantes? Que eles comiam cachorro, um monte de fake news. Né? Nessa agora. 8% dos americanos médios, eles acham que leite achocolatado vem de vacas marrons. É esse o nível da compreensão da realidade. Tá aí, bota aí vaca marrom, leite achocolatado, tá lá. Deputado, aí me parece assim que é um discurso que parece antigo também, mas eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta todo dia. É o que colocar no lugar.
Porque quando o senhor fala assim, a extrema-direita, a direita, ela realmente captou um discurso tido até então como progressista, né? Que é destruir e acabar com o status quo. Destruir não, né? Acabar com o status quo, que é um tema... Hoje você pega deputados, parlamentares de extrema-direita que mantém esse mesmo discurso hoje. E aí eu fico... Que era o discurso do nazismo de 33 a 37. O discurso do nazismo de 33 a 37 era esse. Quando teve o incêndio, né, do Reichstag. E na sequência o discurso era esse, era superar o status quo da República de Weimar. Aí me parece uma discussão, por exemplo, hoje você tem um governo federal progressista, né, que parece que tem uma subserviência ao que a gente chama de mercado, que às vezes ninguém sabe o que... Fala mercado conduz a vida das pessoas e ninguém sabe o que é esse mercado, né? O mercado é o que? A Faria Lima? Quem é esse mercado, afinal de contas, né? O mercado ficou nervoso. O mercado ficou nervoso, o mercado parece uma pessoa, né? O mercado ficou nervoso, e aí, o mercado está em crise, né? O mercado reagiu bem aos cortes na política de saúde. Quem é esse mercado, afinal de contas, né? E fica uma discussão meio abstrata, né, nesse ponto. E aí, qual o papel dessa esquerda nesse ponto? Porque me parece que vão sendo dadas concessões, e assim, para o mercado, a concessão, no final das contas, é não ter direito nenhum, né? Não ter nada. Essa pergunta é difícil e ela tem que ser enfrentada ao longo de décadas. Nós não podemos ser aqueles que queremos simplesmente administrar as misérias do capitalismo como administradores da pobreza. Acho que é essa a questão. Ou a gente recoloca o tema de um mundo para além do capitalismo, isso tem que ser recolocado na ordem do dia. As pessoas dizem, mas a correlação de forças não permite falar disso. Exatamente porque a correlação de forças não permite falar disso, é que nós temos que falar disso. Crise ambiental planetária, crise social e humanitária, uma crise econômica em que não há saídas, né, ou seja, não tem saída distributivista. A gente precisa desmercantilizar, né, necessidades básicas. A gente não precisa de mais saúde privada, a gente precisa de mais saúde pública. A gente precisa de mais educação pública, a gente precisa de proteção ao meio ambiente. É isso. A maior nação do mundo pousa na Amazônia e oferece 1/5 do salário do Cristiano Ronaldo para o Fundo Amazônia. Isso é uma loucura. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Os americanos gastam por dia com mísseis em Israel o que eles dedicaram ao Fundo Amazônia para o ano. Né? São os 2 episódios do Game of Thrones que eles era isso aí. 50, o orçamento é isso. 50 milhões de dólares. Né? Então a gente precisa desmercantilizar. Agora, para isso, a gente precisa colocar na pauta, né, isso. Ou seja, pautas anticapitalistas. Agora, nada disso vai ser feito sem povo. Só pode ser feito isso com o povo. Veja como a história ela nos prega peças. Nenhum de nós, há 3 meses atrás, achava que o Rick Azevedo e o Vida Além do Trabalho iria contagiar uma nação inteira com jovens. É isso, tem um monte de jovem contagiado por essa ideia. Eu não quero viver para trabalhar, eu quero trabalhar para viver, eu não quero... a vida além do trabalho. A vida além do trabalho, o movimento VAT, reduzir a jornada... Veja, reduzir a jornada de trabalho está no início do movimento operário do século XIX. As primeiras greves operárias do mundo foram greves dos 3/8. Em 1899, o Partido Operário Cearense, em Fortaleza, que só tinha 40 mil habitantes naquele momento, ali 37 a 40 mil habitantes, fez uma greve, né, parando ali a Jacarecanga, ali onde tinham as fábricas, para fazer o seguinte, era 3/8. Da Suécia ao Ceará, teve greve dos 3/8. 8 horas de trabalho, 8 horas de educação, lazer e cultura, 8 horas de descanso. Isso era em 1890. Quantos ganhos tecnológicos nós tivemos? Computador, né, inteligência artificial. Não era para estar trabalhando mais 8 horas por dia, 44 horas. Qual é a grande sacada da PEC? É colocar o tema do seguinte, olha, é possível trabalhar menos? Com ganhos de produtividade graças à tecnologia, e é possível as pessoas viverem mais. As pessoas viverem mais é bom para a economia, as pessoas viverem mais é bom para a economia. Elas vão mais ao cinema, vão mais ao teatro, elas vão mais elas vão viver mais. Isso é bom também para outro setor da economia, as pessoas terem mais tempo para se deslocar, ter mais vida. Veja, nenhum de nós... E isso aí arrombou a porta dos partidos e sindicatos, né? Ou seja, foram os jovens ultra precarizados,
que colocaram para o tema, e aí corretamente, os partidos, sindicatos abraçam o tema dentro da ideia de que é necessário reescalar e retomar a jornada. Veja, a CUT dos anos 80 e 90 tinha uma consigna, vamos trabalhar menos para trabalhar em todos. Né? Na crise do emprego dos anos 90, 94, uma das consignas da central sindical era essa. Vamos reduzir a jornada e vamos reestruturar a escala para ampliar os postos de trabalho. No nosso caso hoje, nem é tanto, veja, nem é tanto o tema do desemprego estrutural. Porque nós estamos com uma taxa de emprego pequena, apesar de os empregos que estão gerados são empregos muito ruins. Governo de coalizão. A gente não pode achar que mudança estrutural vai vir de governo de coalizão. Semana passada eu estava no STF, né? E nós temos 4 ações em temas ambientais lá no STF. Uma ação contra a isenção fiscal de agrotóxico. Agrotóxico não paga imposto nesse país. Então a gente vai lá, é uma ação do pessoal, ela foi feita aqui em Fortaleza, ela foi feita né? Inclusive com o nosso gabinete, né? O professor João Alfredo, a professora Thalita, a doutora Giovana, vários defensores. A gente fez uma ADI que o pessoal entrou contra a isenção fiscal de agrotóxico. Bom, essa ADI foi em 2017. Semana passada foi feita uma audiência pública. O agronegócio foi em peso. Né? Eu fui também para também dar uma participação em nome do pessoal, como é a parte autora da ação. Você está lá no STF, aí senta o mesmo governo. MAPA, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, né? Ministério da Saúde, Anvisa, né? Tá aqui, né? Todo mundo aqui. O MAPA é a voz do agronegócio. É muito louco isso, né? Você tá aqui o mapa de não pode tirar a isenção fiscal, 20 bi. Você sabe quanto é que é o SUS brasileiro? O SUS é 150 bi. Só de isenção fiscal de agrotóxico, nem isenção fiscal total, porque a isenção fiscal total é fertilizante químico. A isenção fiscal de veneno que vai bater no SUS porque causa câncer, tem uma tese de doutorado de um médico chamado Wagner Pires, da Fiocruz. O Dr. Wagner, ele calculou o custo do agrotóxico no SUS só com um agravo, que era o agravo de tratamento de intoxicação. Para cada dólar gasto em agrotóxico pelo agronegócio, o SUS gasta 1,28 para tratar a intoxicação por agrotóxico. Sem levar em conta a neoplasia. E essa galera aqui do agrotóxico não paga imposto, deixa de arrecadar 20 bi de ICMS e IPI. Aí o MAPA vai e defende. Aí na sequência, aí o ministro do STF chama, agora vamos ouvir o Ministério do Meio Ambiente, que tem a nossa posição. A fala do Ministério do Meio Ambiente foi ótima, foi perfeita. A fala da saúde foi perfeita. Só que a fala da agricultura é a fala do agronegócio. Veja, é isso que é um governo de coalizão. Os argentinos tinham uma tese, os argentinos de esquerda, que é o seguinte: olha, não dá para esperar a transformação estrutural a partir das institucionalidades. O papel dos governos é estancar a destruição, ou seja, frear a destruição, frear o desmonte, mas o movimento social tem que pressionar. Eu acho essa arquitetura política uma arquitetura política mais viável. O problema é que no Brasil, quem é que está botando 1 milhão de pessoas na rua? Não somos nós. Nós não estamos botando 1 milhão de pessoas na rua. A gente é muito pequeno. Né? A gente não está conseguindo colocar 1 milhão de pessoas na rua. As igrejas estão colocando 1 milhão de pessoas na rua, as neopentecostais. Né? A indústria cultural bota 1 milhão de pessoas na rua. Né? E esse é um problema real e concreto hoje, que volta ao que vocês já colocaram no início. Nós precisamos de maior capacidade de convocação. Não tem receita pronta para isso. Essa sacada do VAT colocou o seguinte: a qualidade de vida. Eu estava lá no Rio, né? Por ocasião agora da Cúpula dos Povos, do G20 social e tal, né? O movimento no Rio, ele é multitudinal, né? Ele é multitudinal. Ele junta multidão de jovens empobrecidos que querem uma vida de maior qualidade. Não querem empregos precários, que querem esse nível de consciência. É isso. A gente precisa dialogar com ele. Essa é a pauta central do mundo do trabalho hoje. Né? Ou seja, as pessoas querem ter maior qualidade de vida, o que é absolutamente necessário. A sociedade está adoecendo de cansaço, é a sociedade da exaustão. Aquele sul-coreano, o Bin Chun-wan, ele diz isso: sociedade do cansaço. As pessoas vivem cansadas, adoecidas, tomando tarja preta, ou para dormir, ou para acordar. Então é isso, é uma sociedade que está... O capitalismo, ele não gera sentido para viver. É só exploração. A pessoa acorda 4 horas da manhã,
pega 2, 3 horas de ônibus lotado, em péssimas condições, para empregos precários, para voltar para casa, para cuidar do filho. Em geral, estou falando. A extrema-direita fala muito de voltar à família tradicional. A família tradicional cearense é uma mulher com filho sozinha. Você pega o Cade Único, tem 1.800.000 famílias cadastradas. 1.500.000 são mulheres com filhos sozinhas. Por isso que é importante agora o governo federal com a Política Nacional de Cuidados. Isso pode ser revolucionário. Então tem pautas aí que podem ser convocatórias que para nós são importantíssimas. A pauta ambiental. Veja, não é mais uma questão de acreditar ou não acreditar. Ou você convoca para mudar, porque o prédio está pegando fogo, e o prédio está pegando fogo, e acabou de se eleger um cara que diz, não, eu vou botar mais gasolina para queimar esse negócio. Essa questão que você tocou, Rosendo, da mulher, exatamente acho que é uma pauta que eu ia comentar, assim, de como é que você acha que isso vai ser um impacto nos partidos, assim. Me parece que essa pauta do VAT, ela de uma forma talvez mais bem definida, mais bem delineada, ela retoma, ela apresenta uma questão parecida com a questão do impacto da questão da mulher nas eleições, por exemplo, na questão política, né? Então, me parece que a extrema-direita ela tem uma dificuldade de sustentar esse discurso, exatamente esse discurso misógino, esse discurso machista, porque exatamente isso, tipo assim, a família tradicional brasileira, aí a mulher, fica imaginando, a pessoa tá lá no culto e tal, ou algum canto que vão dizer, olha, a família tradicional brasileira, e ela volta para casa, ela tem que bancar os filhos, porque o marido é bêbado, o marido não tá em casa, aquela coisa assim. E me parece que essa questão da mulher, ela começou a ter eu acho que, tirando, digamos, o nome feminismo, que assustava algumas pessoas, ou que as pessoas achavam que era um monstro, fundamental, né? Não, sim, mas assim, o que eu vejo assim, me parece que às vezes você vê muitas mulheres que têm uma consciência, digamos, feminista, apesar de não querer usar o nome. Porque assim, na verdade, me parece que você vê no fundo aperta no calo de todas as mulheres, né? Nós somos homens, você sabe o quanto a mulher, as mulheres são prejudicadas e tudo, assim, O machismo gera privilégio a todos os homens, isso. Exatamente, assim, eu queria dizer porque me parece que essa pauta feminina, ela começa a ter um avanço. E a extrema-direita tem uma dificuldade de... A pauta do cuidado, né? A pauta do cuidado, da vida cotidiana, né? Da economia do cuidado. Quem é que leva a economia do cuidado à frente? São as mulheres. Veja, licença maternidade. Uma mulher sozinha, assim, ela vai ter que, depois da licença maternidade de 4 meses, ela vai ter que voltar... Vai ter creche? Não vai ter creche. Né? Uma gravidez de risco, por exemplo. Como é que isso vai ser suportado? Quem é que cuida dos idosos? O Ceará tem 1.400 idosos em ILPIs. Só tem uma ILPI do Estado. Todo o restante de instituições de longa permanência de idosos são caritativas, ou da sociedade civil, ou religiosas, por exemplo. Nós estamos agora com 48 idosos, né? Eu acompanho isso, nós estamos com 48 idosos acamados em alta em Fortaleza que não tem para onde ir. Então, cuidado com os idosos não pode recair só no ambiente privado. A Política Nacional de Cuidados, isso foi um ganho, isso é importante. Essa pauta foi levada agora pelo governo. Eu sei disso porque é o seguinte, eu sou servidor público federal, sou analista de políticas sociais, e essa pauta da política do cuidado foi gestada no ministério onde eu era lotado. Né? Então eu participo muito nos grupos de discussão sobre essa pauta da Política Nacional de Cuidado com os meus colegas de concurso, né? E tal, que estão no olho do furacão elaborando isso aí, negociando no Congresso, essa coisa. Então, nós precisamos ampliar a Seguridade Social, nós temos que ampliar. Por exemplo, assistência social não tem vinculação orçamentária, a gente precisava ter vinculação orçamentária para a Seguridade. O SUS brasileiro é subfinanciado, agora está desfinanciado. Pega o SUS brasileiro. O SUS brasileiro tem 9%. O SUS não. A saúde brasileira é 9% do PIB, 9,7% do PIB. Só que 5% é privada, para 50 milhões de pessoas. 3,7% é a saúde pública, é o SUS, que vai para 150 milhões. Eu preciso, obviamente, né, ampliar o investimento social para que esta mulher, né, que ela muitas vezes ela tem como único ponto de apoio a comunidade da igreja. Essa é uma questão central. Os valores de solidariedade não deveriam ter sido capturados pelo reacionarismo. Solidariedade, vida comunitária, solidariedade. Vamos lembrar que o movimento socialista internacional começou com caixa de ajuda mútua. Ou seja, a classe trabalhadora, no início, ela só contava consigo mesma. Porque não tinha nada, não tinha contrato, não tinha jornada de trabalho, não tinha remuneração certa. Então, gestaram-se as caixas de ajuda mútua. Ali começou o movimento socialista, ali começou o movimento operário, começaram os sindicatos. A história do mundo do trabalho conta isso, que os valores de solidariedade de classe, o pessoal diz assim, a identidade...
né? Tem uma identidade aí que é a identidade de classe trabalhadora, a classe que vive do seu trabalho. Que ela é muito importante, assim como todas as outras identidades, classe, raça, gênero, né? A interseccionalidade com a qual o feminismo negro nos ensinou tanto, né? Que é necessário pensar o mundo, né? Não separando as caixinhas, mas juntando as caixinhas de classe, raça, gênero, né? Geração, e agora geração, território, tudo isso. Aí isso se chama de interseccionalidade, né? A professora Kimberly Crenshaw, né? Que foi a grande difusora dessa leitura interpretativa do mundo. A classe operária, ela não é etérea. Ela é feminina, ela é negra, né? Ela também é LGBT. Então, ela é tudo isso. Então, é pensar que o mundo do trabalho, ele é muito diverso hoje. O mundo do trabalho não é mais o operário de macacão do princípio do século XX. Ele é o infoproletário do setor de serviço. A coisa que mais parece com fábrica hoje é call center. É a coisa que mais parece uma fábrica hoje. Por exemplo, tem um call center que eu passo sempre em frente, eu passo em frente normalmente nos horários de entrada e saída. É igualzinho à entrada do operariado têxtil. Homens e mulheres jovens, mais mulheres jovens, né, extenuados, né, com rígidos controles da linha de produção, né, com horário para ir no banheiro. Tem convenção coletiva aqui no Ceará, que tem cláusula de oferta de água potável. Precisa. Porque não estava garantida a oferta de água potável. Tem que botar na convenção coletiva que o patrão tem que ofertar água potável. Isso não estava garantido, apesar da ART, né, do Ministério do Trabalho, dizer que tem que ofertar, obviamente, a água potável. Portanto, né, é muito importante sair da dominação ideológica ultra-neoliberal de empreendedorismo, de diminuição de direitos, né, dessa cantilena a meritocracia vai virar CEO, não sei o que e tal. Isso é tudo muito urdido. Os livros do Pablo Marçal, aquilo ali não é coisa de gente tosca. Porque o Pablo Marçal tem aquele jeito tosco, o livro dele, que é sobre a leitura da Bíblia a partir de um olhar empreendedor e tal, ou seja, ele pega a leitura sagrada, teológica, para apresentar um mundo hiperindividualista em que você está em guerra com o mundo para você ficar rico, né? Isso, para mim, é muito importante para pensar o seguinte: nós estamos enfrentando esse tipo de pensamento e essa ausência da constituição de tecidos, né, mais organizados. Eu fico me perguntando, deputado, se é um problema de fato de linguagem ou de conteúdo. Ou dos dois, né? Porque quando você pega, por exemplo, que a gente conversa aqui, né? O MEI foi criado no governo Lula. Para garantir acesso à seguridade. Para dar o mínimo de dignidade a quem enfim. Foi super importante, porque a pessoa não tinha nem onde se aposentar. Sim. E agora ela contribui para o INSS. E a pessoa parece que tem uma repulsa quando você fala sobre o mínimo de direitos, né? Justamente porque não há uma identificação direta com esse tipo de linguagem, né? A gente falou muito da questão de conteúdo, de informação e de formação, né, Rosane? Eu queria lhe perguntar se também não teria uma dimensão ética nessa questão. Porque me parece, às vezes, que é como se fosse aquela situação, tipo assim... Não, porque quando eu for rico, eu vou querer... É quase que fosse uma reserva, tipo assim, não mexa ali no privilégio, na esborne, na orgião, porque quando eu chegar lá, no dia que eu for milionário, eu vou querer ser desse jeito. Eu via muito isso, por exemplo. Tem a ética do ressentimento, né? Tipo assim, não quero... Bom, já que eu não tenho esses direitos, eu não quero que ninguém mais tenha, né? Sim. Tem o ressentimento, acho que tem uma lógica de ressentimento, tem uma lógica de privilégio e não de cidadania. A ideia de assim, olha, nós não queremos direitos para todos, queremos privilégios para alguns. O Rodrigo perguntou quem é o andar de cima, né? O andar de cima são 60 mil famílias, que não supera 0,028% da população, que são as famílias detentoras de mais de 10 milhões de reais em patrimônio. Só que nesses 10 milhões de reais tem a galera que é o andar do andar de cima, né, que ali são menos de 6 mil pessoas, que é a galera que é de fato, né, tem centenas de milhões de reais. Veja, toda a estrutura está focada para a manutenção dessa teia de privilégios. Sistema tributário, né? Todo mundo... Tributo é super antipático.
Mas o problema geral é que quem mais paga tributo é quem não deveria pagar tributo, que é o mais pobre. E aí o mais pobre, ele acaba sustentando um sistema tributário, inclusive ideologicamente, politicamente, para não ser mexido. Então, quando a gente pensa em atualização da tabela do imposto de renda, o cara que ganha R$5.000, ele acha que ele vai perder. Ele vai ganhar. Quem vai perder é o cara de 10 milhões. Imposto de grandes fortunas. Quem vai perder é o cara de 10 milhões que vai começar a pagar. Por exemplo, a inversão da nossa estrutura tributária, que a gente paga muito imposto em consumo e a gente não paga imposto em riqueza, né, ou dividendos. Dividendos não pagava imposto. Né? O cara vive de dividendos, né, olhando para o mar, tomando água de coco ou qualquer outra coisa, ele só vivia de dividendos, ele não pagava imposto de renda. Aí o pobre coitado, um professor do ensino médio, que não tem para onde fugir, trabalha 200 horas, ele paga imposto de renda. E o cara que vive de dividendo, que não dá um prego numa barra de sabão, não paga imposto de renda. Isso está errado. Isso é um problema ético, de fato. Né? O professor do ensino médio tinha que ser isento, e não o cara que vive de dividendo de ação. Isso é absurdo. Né? Aí o argumento é tosco. Não, porque o dividendo é a partilha do lucro da empresa e a empresa já foi tributada. Mas quem está ganhando é a pessoa física aqui. A pessoa jurídica pagou, mas quem está ganhando aqui é a pessoa física, que está ganhando em forma de dividendos. E pressiona muito, é muito pouca gente. Né? Rodrigo disse assim, ninguém vê a cara do mercado, né? Claro, bom, ele não vai. Se esconde, né? O parlamento já foi o lugar do pacto das elites no Império, no início da República Velha. Depois da República Velha, o parlamento não é mais o lugar do pacto das elites, né? O pacto das elites ele se dá por fora e pressiona o parlamento. Os filhos do trilhardários não vão para dentro do parlamento. Eles já foram em algum momento. Na República, né? No máximo até a República Velha, né? Para garantir as oligarquias agrárias. No processo de industrialização, o andar de cima ele não manda mais os seus filhos para o parlamento. Ele manda prepostos, mas ele fica administrando, em especial, por diferentes teias de dominação, esses processos. Falta compreensão de tudo isso, falta organização. Não é simples. Eu tenho muito medo sobre 26, o que pode vir a acontecer em 26, por isso que a gente tem que ampliar muito, 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 muito a nossa capacidade convocatória a partir disso. Porque não se trata de... não vai fazer revolução em 26, mas se trata, aquilo que eu disse, de puxar o freio de emergência do vagão que está rumo ao abismo. Essa figura não é minha, essa figura é do Benjamin, né? O vagão está indo ao abismo, o que cabe a nós agora? Puxar o freio de emergência enquanto a gente não cria, né, alternativas mais factíveis. Para a gente ir caminhando, posso fazer uma pergunta? Eu acho, deputado, e aí eu queria fazer uma reflexão com o senhor. Essa PEC, né? Eu acho, assim, foi um acerto que fazia tempo que a gente não via um acerto tão grande. E eu queria saber do senhor o que pode vir a partir dela. Assim, eu acho que ela tem dois pontos muito importantes. Primeiro que é mostrar que para alguém ganhar, alguém vai perder. Pode acontecer de tudo, inclusive nada. E eu acho que um segundo ponto assim, não teve muito arrodeio como ela foi apresentada. Ela foi apresentada com aquilo como ela se propõe a ser. Né? Ela coloca o problema e ela reestruturação da escala. A população a par da situação. Acho que foi uma grande sacada do Rick Azevedo, nosso companheiro eleito agora vereador, e da deputada Érica Hilton. Foi uma grande sacada de oportunidade do seguinte: havia uma grande insatisfação adormecida com a péssima qualidade de vida dos trabalhadores, em especial do setor de serviço. O Rick era balconista de farmácia. Não é adormecido porque não dorme, né? Não, tava ali, né? Tava ali, né? Latente. Tem uma figura que eu acho muito assim, você olha as pessoas no fim do expediente, o olhar delas é de profundo cansaço, né? Você olha o servidor público, a professora do fim do expediente, né? O olhar de cansaço, né? Aí porque vai voltar para casa. É professora do ensino médio, sei como é. Cara, você vê como, né, o tema do cansaço ele era um tema latente, que ele tinha que estar na agenda política, da reestruturação da escala e da jornada. São duas coisas diferentes, as pessoas às vezes não entendem, né?
a escala e a jornada. A escala pode ser, né, 5x2, 4x3, né, 6x1, e a jornada, que é 44 horas. As duas coisas têm que ser discutidas. Eu tenho que diminuir a escala, eu tenho que diminuir a jornada para reestruturar também a escala. O Brasil já tem experiência de 4x3, tem experiência de 5x2, né, que é a experiência do setor público, a experiência de 5x2, né, por exemplo. Né? Isso é escala. Né? Tem escala do setor de saúde, tem escala do setor policial, aí são diferentes pela natureza da atividade. Né? A escala do setor de serviços e tal. A questão é o seguinte, as pessoas não podem ter exclusivamente um dia em que elas vão lavar roupa, em que elas vão, né, revisar a tarefa do filho, que elas vão brincar com o filho, que elas têm para descansar, para dormir, para fazer amor, para, né, jogar bola. 24 horas. Vocês são muito jovens, mas tinha uma banda do movimento, que nasceu no movimento punk rock, mas depois virou, né, do rock, que era Plebe Rude. O segundo disco da Plebe Rude, da década de 90, tinha uma música chamada 24 Horas. Não basta. Não dá, isso não dá. Né? Isso é muita vida para ser vivida em tão pouco tempo. E dialogava exatamente... Porque naquele momento o movimento punk rock era mais progressista, hoje não é mais, mas era mais progressista, e dialogava com o operário médio, que trabalhava todo dia, que batia cartão. Os office, né? Boys. Não, isso, muito grande e tal. E ia para festa, para bateção de cabeça, né? O headbanger para bateção de cabeça, para relaxar, para segunda-feira de manhã, voltar tudo de novo. Eu acho que estava ali. Bom, acho eu que o governo tem uma grande oportunidade de recolocar-se na dianteira do processo e dizer o seguinte, olha, vamos tentar pactuar aqui. Não dá para recuar, como o ministro Luiz Marinho fez, de antemão. Eu não recuaria. Eu disse assim, olha, isso interessa, isso é bom para a economia, mas é muito bom para a saúde das pessoas, para a produtividade, para as mulheres jovens, para a economia do cuidado, para tudo isso. Ou seja, eu acho que é uma grande sacada se não ficar com medo do tema, se não ficar com medo da discussão, e enfrentar a discussão e dizer assim, olha, vamos tentar construir um texto aqui que a gente consiga agora aprovar esse texto. Isso vai ser uma mudança histórica no Brasil. E isso, inclusive, vai acuar, porque é o seguinte, a extrema-direita diz que está preocupada com a família, né? A maior preocupação com a família é que tenha tempo. Né? Para descansar, para estar com as pessoas, para estar junto, tá? É isso. Por isso que eles estão completamente perdidos. Porque, na verdade, eles são ultracapitalistas, eles são contra tudo que representa benefícios à maioria do povo trabalhador e a maioria, em especial, das maiorias empobrecidas. Estão sendo cobrados, né? E estão sendo cobrados. Não, estão tentando sair, né? Gerando, né, falsas polêmicas. Não, quem é que vai pagar? Vai ter uma demissão em massa. Ou seja, nada disso. Bom, o escravocrata com medo da abolição. É a mesma... A reedição. A mesma coisa. Deputado... Eu queria fazer só mais uma questão. Tem que ser rapidinho. Essa rapidinha só para... você comentasse aí a gente teve um movimento eleitoral, um movimento político, na verdade, no final dessas eleições, que me parece muito, muito interessante e que eu acho que tem a ver com o momento que a gente vive. Que foi a aliança de grupos. Estavam ali meio brincando de esquerda e tudo, né? As pessoas acham que, às vezes, por exemplo, o Roberto Cláudio é uma figura que as pessoas veem como mais progressista, que eu acho que já foi em algum momento da vida dele, né? E aí que se aliou realmente a um partido de extrema-direita e tudo, assim, essa questão você estava falando dessa questão, né, da polarização, que você não existe uma falsa simetria ali, mas como você começa a ver esses grupos da direita, né, as nossas forças políticas de direita se aliando realmente, mergulhando de fato em políticas de extrema-direita, né? É uma tristeza isso, né? Não, isso é uma tristeza. Você vê pessoas que se advogavam até um dia desse, né, determinado programa, né, assim, veja, não eram de esquerda, mas estavam ali num campo que... vamos lembrar que a gente votou no Sarto no segundo turno de 2020. Certo? E o caminho do Sarto foi um caminho indo à direita. A gente votou nele em 2020 contra a candidatura do Wagner, porque nós entendíamos que era entregar a prefeitura ali para a direita e extrema-direita. E toda a trajetória dele foi uma trajetória que foi caminhando. Por quê? Porque, veja, o antipetismo sempre será de direita, certo?
mesmo o petismo sendo uma força social hoje, estou falando do petismo como um fenômeno social e não um fenômeno partidário, né? O petismo sendo uma força de centro-esquerda, progressista, que tem muitas, né, que tem muita gente, muitas nuances, né, muitas expressões, ou seja, nessa complexidade, o antipetismo não. O antipetismo ele é monolítico, né? O antipetismo ele é de direita. Ele é um fenômeno de direita. Né, sociologicamente de direita. Ele estimula, inclusive, ódios. Né? A fala do ex-prefeito incorporou elementos antipetistas que eram elementos... o governo do PT, não sei o que é do PT. Ou seja, ele vai construindo estigma, né? Ele vai construindo antipetismo. Que foi o que o Bolsonaro fez, que vai bater no cara do atentado da bomba do STF. Ele gera um inimigo. Ele gera um inimigo ideal. Me parece que é a tentativa, né, deles, no caso, né, injustificável de se aliar a qualquer um para derrotar, né, o governo atual. Acho eu que foi o caminho equivocado. Não vou dizer triste fim, porque ninguém... A política é uma das poucas esferas da humanidade em que se morre e se renasce várias vezes. Né? Não existe outra possibilidade de morrer várias vezes e renascer várias vezes. Então, o que eu acho importante? Eu acho que este grupo, né, Ciro, Roberto Cláudio, Sarto, ao se aliarem à extrema-direita, perdem inclusive a oportunidade histórica de demonstrarem algum apreço à democracia. O que seria a política de educação sob o PL? Né? O ex-prefeito, ou o prefeito Sarto, falava muito de educação infantil. O que seria a política de cultura? Por exemplo, a Rede Cuca. O que seria a política de mulheres numa cidade que tem... O que seria a política para LGBTs, a cidade que mais mata LGBTs no país? Eles não têm nada a dizer sobre isso? Em algum momento das suas vidas, eles tinham que dizer. Né? Até 4 anos atrás, eles tinham que dizer. Então, aquilo que eles diziam não era verdade, aquilo ali era jogo de cena. Né? Porque, então, só tem essas duas possibilidades. Ou seja, ou a preocupação deles com temas sociais era jogo de cena, ou então eles abandonaram tudo isso e abraçaram de mala e cuia, né, um discurso de extrema-direita que quer fim do Estado Social, desconstituição do tecido social e democrático. Né? Às vezes eu fico assim pensando, né, como a memória ela é importante. Né? Quem mais bateu no hospital de campanha da prefeitura foi o PL, quando o Roberto Cláudio era prefeito, foi o PL. Quem mais dificultou vacina? Sarto e Roberto Cláudio são médicos. Quem mais dificultou vacina foi o Bolsonaro e o bolsonarismo. Ou seja, eles esqueceram tudo isso? Fica feio, né? Ficou muito feio. E é só um comentário para a gente finalizar mesmo, né? Tem uma discussão que você faz que a gente pode trazê-la aqui novamente numa próxima oportunidade, que é a questão do partido em si, né? Parece que o partido não tem um significado muito forte para algumas figuras que estão momentaneamente em alguns... O PDT. Nesse o caso, o PDT. Não vou nem falar do trabalho. O trabalhismo ele tem início no século XIX, né? O PDT até hoje é filiado à Primeira Internacional, né? Socialista e tal, né? Na origem do Brizola, aquela coisa ali, depois que o PTB, né, decai, aí entra o PDT nos anos 80. Não, né? Indiscutivelmente... Mas assim, agora, assim, a bem da verdade, esse grupo que já teve muitos partidos, né? Já foi do PHS, do PROS. Acho que o ponto é esse, né? Como o partido também ele acaba. Eles nunca se reivindicaram trabalhistas, né? Eles nunca. Então, assim, a bem da verdade, eles nunca reivindicaram fidelidade partidária ou patrimônio partidário. Mas é importante a gente fazer essa discussão. Uma questão que às vezes que eu coloco, Rosana, é se o bolsonarismo ele não fez com que alguns grupos parecessem mais democráticos e mais progressistas que realmente eram. Isso é uma possibilidade também, né? Ou seja, no avanço da extrema-direita, o centro ele parece ser mais... Né? Não, a gente votou no Sarto, pô. Não foi? Votamos no Sarto. A minha questão é essa. 10 anos atrás a gente chamaria ele de centro? Não. Então... Não, possivelmente não. Não, possivelmente não. Agora, você tem toda a razão. Terminando. Essas posições, elas são posições históricas. Dependem muito, obviamente, do momento... Da conjuntura, né? Da conjuntura. O que eu posso dizer é o seguinte, nenhum de nós, nos anos 90,
contaria que o Brasil tivesse uma extrema-direita violenta que jogasse bomba no STF. Ou seja, em 90, isso era inimaginável. Né? A violência política estava circunscrita às disputas regionais, né? Que aconteciam e ainda de fato acontecem, né? Da pistolagem política e tal. O cara pegar um monte de artefatos de bomba caseiro e jogar no STF, isso é culpa da extrema-direita. E a mídia grande, né? A mídia corporativa, erra profundamente em gerar uma falsa simetria, né, achando que tudo isso é normal. Ela faz parte do ecossistema de naturalização dessa extrema-direita. Por isso, a responsabilização de Bolsonaro e da sua turma pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, ela é urgente, sem anistia. Não pode ter anistia. A anistia estimularia outros tio França para fazer a mesma coisa. Bolsonaro tem que ser responsabilizado criminalmente pelos atentados de 8 de janeiro. Isso está tardando muito. Eu acho que o Brasil, vendo aquelas bombas ali no STF, eu acho que ele foi relembrado do perigo que é esse pessoal estar no poder. Perfeito. Renato ficará até alguns pontos de fora, né? Mas é bom que a gente estende o convite para uma próxima oportunidade. A gente poder conversar também. Uma hora é apertada. Um dia de descanso não basta, uma hora de debate é suficiente. Né? Então, não, mas gente, em nome do grupo aqui, quero agradecer mais uma vez. Rodrigo, obrigado, Delano. Obrigado ao grupo. Estou à disposição. Perfeito. Te agradeço também, Delano, por né, mais uma vez dividir a mesa aqui, estar de volta. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Maravilha. Principalmente agradecer também pela parceria, né, pela audiência. Toda essa conversa, a repercussão dela, você acompanha nas nossas redes sociais, nos nossos canais oficiais, tanto no YouTube como no Instagram, enfim. Se ainda não segue, né, siga, compartilha, comente. A gente está sempre trazendo essas discussões interessantes para a nossa vida cotidiana. Muito obrigado e até uma próxima.